Maria e José. Nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Meus queridos amados irmãos, primeiramente desejo a cada um de vós boa noite. A quem ainda não me conhece, sou o missionário Daniel Silveira. E hoje eu tenho por missão aqui de falar sobre o matrimônio. Já estive aqui uma vez contando a minha experiência de como foi o encontro meu com minha querida esposa, que está ali atrás, que eu tanto amo, né? E hoje eu vou estar aqui falando sobre aquilo que é os alicerces para que possa manter um matrimônio de pé. Nós podemos ver que é uma triste realidade na nossa atualidade, muitos matrimônios sendo rompidos pela falta de obediência. Na verdade, essa palavra rompimento do matrimônio, ela não pode existir, porque o matrimônio, ele não se rompe. Casado na igreja uma única vez, para sempre será casado, a não ser que o casamento que foi feito não tenha sido válido. Eu queria que os que trouxeram Bíblia abrisse no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21. Gênesis é muito fácil de achar, é antes de Apocalipse. Então é bem facinho, né? Todo mundo já achou? Capítulo 2, a partir do versículo 21. Na Bíblia Ave Maria, na página 50. Né? Amém? Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonharam. Amém? Glória a Deus. Prestem bem atenção. A cronologia, que é o estudo do tempo, afirma que, de acordo com os estudos da cronologia é o estudo do tempo, o homem foi criado há 4.004 anos antes de Cristo. De acordo com alguns estudiosos, é assim. O homem... Obrigado. Quanto tempo eu tenho mesmo, hein? 40 minutos, então. Pronto. Então, alguns estudiosos dizem que o homem foi criado há 4.004 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais de 6.000 anos atrás. Alguns estudiosos dizem isso. Certo? Não estou dizendo que isso é um fato. É apenas a opinião de alguns estudiosos. E naquela época já, Deus já ia nos mostrando qual era o verdadeiro significado, o verdadeiro direcionamento da vocação do sagrado matrimônio, do sagrado casamento.
qual é a verdadeira direção que o sagrado matrimônio deve ter. Aqui nessa passagem que acabamos de ler, relata que Deus tirou da carne do homem, de dentro do homem, do corpo do homem, um pedaço do seu corpo, e daquilo ele fez uma mulher, uma companheira para ele. Alguns versículos antes vai dizer que não é bom que o homem fique só. O homem que tem o chamado ao matrimônio, ele não é bom que ele fique só. Então, o homem que tem a vocação do matrimônio, ele tem a sua companheira como alguém da sua própria carne. É por isso que aqui vai nos mostrar, se nós mergulharmos a fundo nesse texto, nós poderemos perceber que isso nos transmite um sinal de unidade, de intimidade. Nós estávamos aqui louvando e a irmã pediu para que se olhasse no olho, né? É tão difícil da gente olhar no olho do irmão, direcionado no olho, não é? Preste bem atenção, não deixe que o inimigo lhe disperse. Não é difícil você, uma pessoa estranha, e você olhar no olho dela, bem dentro do olho dela, e manter aquele olhar fixo. Por que que é tão difícil? Porque muitas vezes a falta de intimidade com aquela pessoa acaba nos deixando numa situação de desconforto. E nosso Senhor quer que o homem e a mulher que tem a vocação do matrimônio, ele tem que ter unidade com a sua esposa. E a sua esposa com o seu esposo. Certas vezes durante a nossa caminhada, eu e minha esposa, eu cheguei para ela e disse: minha filha, olhe dentro dos meus olhos. E ela não entendeu no momento o porquê que eu estava fazendo isso. Mas eu disse: olhe fixamente dentro dos meus olhos. E ela manteve o seu olhar fixo no meu. Nas primeiras experiências que tivemos, aquilo foi dificultoso. Por quê? Porque a nossa intimidade ainda não tinha um alicerce, ainda não tinha um sustentáculo. Mas no decorrer das vezes em que eu fiz a experiência de olhar dentro dos olhos da minha esposa e ela dentro dos meus olhos, nós começamos no decorrer do tempo a ter uma facilidade de manter por mais tempo o olhar fixo um do outro. Quando a gente está ali louvando e acontece essas situações, né, que a irmã pediu, que é algo necessário que tenha numa comunidade, porque isso mantém a convivência, que é belíssimo isso. Nós percebemos que a gente está ali olhando para o irmão, né, ó, aí de vez em quando olha para o lado, né, aí fica olhando para o outro, e o irmão lá. Aí na hora que você desvia o olhar, ele está olhando para você, mas quando você olha para ele, ele já esquiva. O que é isso? Não é assim? Estou mentindo? Estou não. Por que que isso acontece? Pela falta de intimidade. Uma das coisas que destrói um matrimônio, uma das coisas que destrói um casamento é a falta de intimidade do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. E a falta de intimidade entre os dois gera-se uma vergonha. Vergonha. Não tem aqueles esposos que aprontam de vez em quando, né? Não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, mas acontece em muitos casamentos, que ele chega em casa com aquele olhar desconfiado, aí a mulher olha dentro do olho dele e diz assim: vem cá. Assim com a mãozinha, ó. Chega, ele já vai. Eita, hoje eu levo uma pizza de Havaianas. Aí, quando ele vem todo desconfiado, olha para baixo, olha para cima, diga: minha filha. Aí ela olha para ele e diga: olhe no meu olho e diga onde você estava. Nessas horas, o homem sente
um desespero muito grande, não é? Não é assim? Por quê? Por que que isso foi gerado? Porque nessas horas é difícil ter a sinceridade. Outra coisa que destrói o matrimônio é a falta de sinceridade. De você chegar para sua esposa, admitir o seu erro, falar para ela que errou, e ela, como papel de esposa, tem que lhe perdoar, mas também tem que lhe dar um acocho, porque também não é só passar a mão na cabeça não, viu? Certa vez, eu fui ignorante com a minha esposa. Fui chato pra caramba com ela, não é? Eu acabei falando no tom alto e gritei com ela. Aí o que é que aconteceu? Sabe o que é que ela fez comigo? Pense numa penitência. Ela olhou pra mim e disse: 24 horas sem ganhar beijo. Aquilo me deixou arrasado. E ela, quando fala, ela cumpre, viu? O que foi isso? Para que da próxima vez eu pudesse pensar antes de errar. Então, algo que sustenta o matrimônio, a unidade, a sinceridade, a honestidade. O marido, ele tem que ser honesto com sua esposa e vice-versa. Se você ainda não construiu no seu casamento a intimidade com o seu esposo e você esposo com sua esposa, que essa noite seja uma noite marcante para você. Para que quando você chegue em casa, você já comece a fazer alguns exercícios para que você possa construir uma intimidade maior com sua esposa. A falta de intimidade, a falta de diálogo. O que é o diálogo? É quando você, por já ter uma intimidade, tem a segurança de ter um diálogo. A intimidade, ela constrói muitas coisas no relacionamento. Quando você é íntimo demais com uma pessoa, você tem a segurança de partilhar com ela os seus segredos. Todos nós possuímos segredos dentro de nossos corações. Mas só que entre um marido e uma esposa não pode haver o que? A falsidade de esconder-se atrás de uma máscara. Tem pessoas que querem viver um matrimônio saudável se escondendo, se camuflando. Na frente da esposa é a cor mais linda do mundo. Meu amor, você é linda, você é uma princesa, mais cheirosa do que uma flor de jardim. Quando a mulher vira as costas, que você está sozinho com seus amigos, quando passa aquelas irmãzinhas que andam quase nua, falam assim, com segurança, que aqui só tem pessoas maduras para entender, que hoje em dia, infelizmente, muitas mulheres pensam que para serem bonitas, tem que andar na rua quase nuas. Não tem aquelas que andam só com aquele top assim, né? No meio da rua. Antigamente isso não existia, mas hoje infelizmente existe. Aí o homem na frente da esposa, é a cor mais linda do mundo. Oh, meu amor, você é uma flor. Aí quando está longe dela, o que é que ele faz? Muitas vezes, não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes, tá ali com os amigos e tal. Olha aí, meu irmão, ó, que gata, velho. Show uma mulher dessa. Né? Vai se perdendo pelo olhar carnal. Não sabe ele a maldade que ele está cometendo para o seu matrimônio, para a sua vida, para a sua salvação. Não lembra estes homens que daqui a 50 anos, aquela que está ali esbanjando formosuras corporais
estará toda velhinha. A beleza da juventude tem ido embora. Não é assim? Tudo passa. Tem? A gente sempre fala isso, né? Tudo passa. Tudo passa menos o amor de Deus para nós. Tudo passa, mas nós temos um espírito que viverá eternamente. E quando o homem comete esse erro de ficar olhando para as outras mulheres e desejando elas, tendo uma mulher em casa, ele fazendo isso, ele mesmo está construindo um buraco para ir para o inferno. Não é Deus que vai condenar ele, é ele que está se condenando. Ele está trocando aquilo que Deus deu para ele por um prazer insignificante. O homem que olha para outras mulheres, tendo a sua em casa, e deseja outras mulheres, é porque ele ainda não está olhando para as pessoas com um olhar de fé. O que é olhar de fé? A mulher é a mesma coisa. Isso. Vou chegar lá. Também tem as mulheres que também não estão fora disso não. Eu estou falando só dos homens aqui, pela minha experiência de ser homem. Mas já já eu chego em vocês para me dar um puxão de orelha também, tá? Vamos lá. E daí, muitas vezes, os homens cometem isso. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessantíssima, e que essa passagem faça que durante essa semana você possa rezar com ela. Ela se localiza em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lá vai falar algo interessantíssimo. É bem simples e pequena a passagem, mas muito profunda. O apóstolo Paulo vai dizer: não andamos na visão, andamos na fé. O que é andar na fé? É quando você olha para tudo ao seu redor e tem o olhar de fé ao ponto de dizer: não posso cobiçar a mulher do próximo, mesmo a mulher do próximo sendo linda, eu não posso, porque ela não me pertence. Ela não é minha, eu já tenho a minha. Então eu não posso cobiçar a mulher do outro. Aí tem homem que vai dizer assim: irmão Daniel, é muito difícil, meu irmão. Ave Maria, quando eu vejo essas irmãzinhas, é muito difícil. Porque elas atraem tanto a minha visão que eu fico abestalhado olhando. Quando eu vou ver, eu já tenho que limpar o queixo, porque eu estou babado. Meu querido, essas situações chama-se tentação. Tentação. Gente, qual é o objetivo central de uma tentação? O objetivo central de uma tentação é lhe levar à sua condenação. Tentação é diferente de provação. A provação, ela é dada por Deus. A tentação, ela não é dada por Deus. Ela é simplesmente permitida. Permitir não é o mesmo que ser a causa. A centralidade da tentação é a sua condenação. A centralidade de uma provação é a sua salvação. Deus permite que você passe por provações. A gente pode ver com Abraão, né, que Deus chegou para ele e pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque. Aquilo foi uma provação. Foi Deus que deu aquela situação para saber se Abraão estava na fé. Já a tentação é outra história. Pode até aparentar a mesma coisa, mas não é. Aí teve uma vez que um homem chegou para mim e disse: ô cara, é muito difícil. As mulheres também não ajudam. Andam quase nuas. Aí eu disse: não são todas mulheres, querido. E outra coisa, quando você vê uma pessoa dessa,
e você identificar a tentação, cabe a você desviar o seu olhar. Da mesma forma, falo para as mulheres. Também às vezes vem aqueles garotão, né? Saradão e tal. Todo bonitão, acabou de sair lá da Saúde Fitness, né? Todo bonitão e tal. Saiu da academia. Daniel, é proibido malhar? Não. Inclusive recomendo, né? A academia da irmã Najara. Tem também ali a outra. Se você quiser ir lá por saúde, glória a Deus. Mas não vá para a academia pensando, eita, que quando eu passar no meio da rua, as gatas piram. Faça isso não. Vá pela sua saúde. Certo? E não pelo pecado. E daí quando sai aquele irmãozinho todo forte, bonito, suadão, né? Saradão. Aí muitas vezes as mulheres ao olho, só falta quebrar o pescoço, né? Então, não são todas as mulheres, mas muitas também caem nessa tentação. E daí essa pessoa chegou para mim uma vez e disse que, Daniel, a tentação parece que é mais forte do que eu. Rapaz, eu não consigo controlar. Meu filho, isso é uma mentira, porque a palavra de Deus vai dizer que não existe tentação que seja mais forte do que as suas forças humanas. Daniel, onde é que diz isso? Eu amo a carta de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lá vai falar assim: não sobreveio tentação alguma que superasse as forças humanas. Deus é fiel, te dará os meios para suportá-la e sair dela. O que é isso? Deus permite a tentação, mas Ele não te desampara. E a tentação não é mais forte do que você. Não é mais forte que você. Olha, eu antigamente vivia nas farras. Fazia um assalto, pegava o dinheiro do assalto, ia farrear. Era mulher no meio da canela. A noite todinha. Eu beijava tanta mulher, que às vezes chegava uma e eu dizia, como é seu nome, meu amor? Aí ela dizia, eu já te vi 3 vezes essa noite e tu me perguntou as 3 vezes. A mesma coisa. Eu era farrista. Procurei minha felicidade em várias bocas, em vários corpos, mas nenhum deles era a minha vocação. Nenhuma daquelas mulheres em que eu ia atrás apenas por prazer, não era o que Deus queria para a minha vida. Por quê? Porque o homem não é feito para várias mulheres. O homem é feito para uma única mulher. E a mulher é feita para um único homem. Se você não levar isso a sério, você vai morrer tentando ser feliz e não vai conseguir. Por quê? O final de um homem que tem várias mulheres é muito trágico. Muitos ficam sozinhos. Fica aqueles velhinhos abandonados, né? Fica lá sozinho. Aí, o diabo, por ser acusador, vai mostrar alguém que era amigo dele na época que ele era aquele bonitão, saradão, e vai dizer, eu te falei pra tu ter só uma mulher, mas tu foi ter várias, tá aí, ó, sozinho. E eu aqui mais minha velha, ela cuidando de mim. Por quê? Porque teve a fidelidade. O matrimônio precisa ter a fidelidade, sinceridade, honestidade, intimidade. Tudo isso são alicerces que sustentam um matrimônio. Tudo isso são ferramentas essenciais para sustentar o matrimônio. E a principal das ferramentas para que o matrimônio esteja de pé chama-se Jesus. Jesus.
Jesus Cristo, quando você coloca Deus para passar na frente de todas as situações que você vai passar durante a sua vocação de matrimônio, você vai perceber que as coisas vão se tornar desafiantes, mas todos os desafios serão superados. Serão superados. Porque não se trata unicamente da fé de uma pessoa só, e sim das duas. O marido e a esposa. O esposo e a esposa. Trata-se de duas pessoas. E a família, ela passa-se a ser concretizada com os filhos. Outra coisa que pode destruir um matrimônio, sabe o que é? É a preferência pelo filho tal. Se você tem 2 filhos, trate os 2 da mesma forma. Mesmo um sendo mais obediente do que o outro. Trate da mesma forma. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Porque o tratamento dos pais para com os filhos é algo que mantém o matrimônio de pé. Porque quando tem aquela, né? Tem 2 filhos. Aí um é queridinho do papai e o outro é queridinho da mamãe. Aí o que é que acontece? No decorrer do tempo, o que é queridinho da mãe vai começar a botar a mãe contra o pai. Por quê? Porque o pai vai dizer assim, ó, você não vai hoje pro futebol. Aí ele, mas minha mãe deixou. Não vai. Espera aí que eu vou dizer pra mãe. Aí lá vai dizer pra mãe. Mãe, o pai não deixou eu ir pro jogo do Flamengo, não. Não vou nem citar Ceará e Fortaleza, porque o negócio tá um caos, né? Não vamos falar de sofrimento, não. Então, ele vai lá pra mãe fofocar. Mãe, o pai não deixou eu... Espera aí que eu vou pegar ele. Aí começa a confusão. Ei, bonitão, por que tu não deixou o outro ir pro futebol? E deixou o outro ir pra locadora? Aí ele, porque eu quis assim, aí começa a confusão. É arriscado até voar prato, né? Não tem situação que é assim? É por isso que no matrimônio, tanto o pai como a mãe tem que tratar os filhos da mesma forma. Com a mesma educação, com o mesmo diálogo. Muitos filhos hoje entram nas suas casas. Parece que está entrando, não sei nem aonde. Não fala nem com os pais, né? Antigamente não. A benção pai, a benção mãe. Hoje em dia, e aí, mano? Beleza? Não chamar mamãe hoje é feio, né? O jovem dizia assim, mamãe, a benção é muito difícil, não é? Hoje em dia, e aí, coroa? Beleza? Não é? Por que isso acontece? Muitas vezes por falta de intimidade, de diálogo. Quando os pais, desde o início, vai dialogando com os seus filhos, ele vai construindo uma amizade. Os pais precisam ser amigos dos filhos. Os pais não são unicamente para dar carão, não, meus irmãos. Eles precisam demonstrar para o filho amizade, intimidade, sinceridade. Às vezes os filhos têm medo de conversar com o pai, porque o pai é muito rígido. Vai apanhar. Vai levar uma pizza. Aí o filho fica apavorado. Uma das situações que destrói um casamento é a falta de respeito. Deus te deu, você homem, uma companheira. Deus te deu, mulher, um companheiro. E esse companheirismo é construído no dia a dia. E principalmente, prestem atenção, e principalmente nos momentos de dificuldade.
Sabe outra coisa que pode destruir um casamento? A situação financeira. A situação financeira, ela pode destruir um casamento. A partir de quando ela não é encarada da forma correta. Estou passando por dificuldades financeiras. Aí a mulher era acostumada a ir para a casa da pizza toda semana. Era acostumada a ir para a Labela toda semana. Era acostumada a ir em Fortaleza, no Norte Shopping, toda semana. Aí quando a situação financeira acocha, quando o negócio fica mais apertado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelas crianças, né? Deus abençoe as crianças. Então, quando a situação começa a ficar acochada, foi que nem uma vez, chegou uma pessoa para mim e disse: Daniel, eu estou notando dificuldades grandiosas no meu matrimônio. Eu disse: por quê? Porque lá em casa o negócio está tão preto que até as formigas estão comendo sal porque está faltando açúcar. Como é que se resolve isso? Os dois em unidade. Precisa ter unidade. Minha filha, nós estamos passando por dificuldade. Não vamos poder essa semana ir para a pizzaria. A mulher tem que ter humildade de reconhecer. Ô meu amor, não tem problema, pois agora eu vou me esforçar mais no pé da máquina da costura. Para a gente poder resolver. Aquela outra que trabalha no mercadinho, né? Ô meu amor, pois eu vou ver se eu falo com o meu patrão para me dar um aumento. Embora hoje em dia aumento seja muito difícil, né? Mas quem não chora, não, às vezes dá certo, né? Nós precisamos entender que nesses momentos de tempestade, nós precisamos acreditar que Jesus está no barco. Que por mais que a tempestade jogue um para o lado, outro para o outro, um para o lado, outro para o outro, pegue essa situação e encare como um louvor. Ó, coloca Deus na frente. Teve uma vez que a gente estava passando por dificuldade, eu e minha esposa, inclusive já contei aqui, nós estávamos vendendo água na rua para poder sobreviver. Era contando as moedinhas. Mas ela, quando eu estava enfraquecendo na fé, minha filha está tudo acochado, não dá mais certo, que não sei o quê. Calma, meu amor. Deus está na frente. Nós estamos passando por uma tempestade. Deus está no controle, calma. E quando ela estava fraca na fé, que ficava reclamando, eu dizia: calma, meu amor. Deus está no controle. Vai dar certo a luzes no seu cabelo, calma. Vai dar certo. Nós comprarmos uma roupa de Natal, calma. E ela, amém. Ela confirmava. Por que que ela confirmou? Porque desde o início nós começamos a ter formação sobre o matrimônio e o Espírito Santo foi agindo para mim ter unidade com ela. Quando eu erro com ela, na hora eu fico explosivo. Às vezes eu sou explosivo. Sou aquele cara chato, sabe? Às vezes. Aí, quando isso acontece, eu começo a olhar para essa cruz aqui e lembrar que Jesus se entregou por mim. É por isso que eu ando muito com essa cruz na mão. Porque todas as vezes que eu estou errando, eu olho para ela. E Jesus, por ter morrido por mim, me ensinou que nós devemos morrer também para tudo aquilo que nos afasta dele. E a falta de paciência num casamento afasta-se a pessoa da graça de Deus. E sem a graça de Deus é impossível de um casamento dar certo. É impossível. Sem a fé como fundamento, Cristo como fundamento, Eucaristia, não dá. Cedo ou tarde, quando bater uma tempestade, a casa vai por água abaixo.
Para que uma casa se mantenha de pé, ela precisa ter o alicerce. E tudo isso que eu venho falando para vocês aqui são alicerces para manter o matrimônio de pé. E eu vi que existem pessoas aí anotando. Isso é muito importante. Porque quando você brigar com sua esposa, homem, e quando você, mulher, brigar com seu esposo, pegue esse caderninho aí e comece a ler. Maria, ó, acontecendo a mesma coisa que o irmão Daniel disse. Até parece profecia. Aí você vai começar a colocar aquilo que você aprendeu nessa noite na sua vida. Aí quando você coloca a luz de Deus para dentro do seu coração, o que é que acontece? Toda a escuridão vai saindo. E o que é essas escuridões? A raiva, a impaciência, a falta de perdão. Porque tem muitas vezes aquele que não quer perdoar, né? O marido está errado, aí chega lá na esposa, meu amor, me perdoe. Quer conversa não? Não, vou lhe perdoar nunca mais. Talvez isso aconteça quando ela está no momento ainda de estresse. Aí o que é que você faz? Não desista. Não desista. Isso é normal de toda mulher, como também é normal de todo homem. Louvado seja Deus pelas crianças. Venha a mim as criancinhas, né? Então, meus amados irmãos, nós precisamos manter o controle disso tudo. Quando reconhece o erro, vai pedir perdão. Mas como ainda a situação, a poeira ainda está lá em cima, e se ela não lhe perdoar, fique tranquilo que quando a poeira baixar, você vai lá com carinho, né? Às vezes prepara um café, né? Os homens que têm o dom da culinária, fica mais fácil. Mas se não, chega lá com humildade de novo, amor, vamos conversar. Precisa ter o diálogo, meu povo. Precisa ter a intimidade. Num casamento, você tem que ser você. Não é ser fingido. Porque muitas vezes não dá certo, porque existe fingimento. Quando eu era solteiro, quando eu estava de frente para uma mulher que eu estava gostando, querendo ela, eu fingia ser outra pessoa. Eu andava mais de pezão, né? Botava a mão no bolso. Coisa que eu não faço normalmente no meu dia a dia. Aí quando eu tive a graça e a providência de Deus de conhecer a minha esposa, eu comecei a perceber que eu preciso ser eu. Porque eu sendo eu, ela vai saber verdadeiramente qual é as minhas atitudes diárias. Não pode ter fingimento. Você não pode fingir ser um homem fiel e quando a mulher vira as costas, a primeira coisa que você bota na cabeça dela é um par de chifre. Isso é certo? Não. Por quê? Isso é fingimento. Isso é traição. Isso leva uma pessoa à condenação eterna. Eu não estou pegando pesado não, é Jesus que diz. Leia lá o capítulo de Mateus, versículo 28. Ele fala que o homem que ao menos olhar para uma mulher, um homem casado, apenas olhar para uma mulher e desejar ela com desejos obscenos, com desejos que pervertem o sacramento, ele passa a adulterar. Veja como isso é sério. Para adulterar não é necessariamente ir para a cama, não. Também é. Aí você vai dizer assim, mas Daniel, isso não é impossível não dos homens parar de olhar para a mulher e desejar? É o que eu estava explicando. Você ser tentado não quer dizer que você pecou. O pecado é você alimentar a tentação. Por exemplo, estou andando na rua, sou homem. Aí passa uma mulher muito bonita. Eu olhei para ela. Quando eu identifiquei que ela é linda, que eu identifiquei que ela é bonita, que eu identifiquei que ele pode ser uma ocasião de queda, e eu virar o olhar e dizer, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, me dá força para repreender esse pensamento malvado. Aí você não peca. Você olhou,
identificou o buraco da queda, então você desviar dele, você não pecou. Por que que eu digo isso? Jesus lá em Mateus capítulo 4 foi tentado pelo diabo. E Jesus pecou? Não. Porque você ser tentado não significa você pecar. O pecado é você alimentar a tentação. Então quando você identificar que você está sendo tentado a desejar aquela mulher com segundas intenções, vire o rosto, abaixe sua cabeça e faça uma oração. Recomendo uma, oração de São Bento. Oração de São Bento. Meus amados irmãos e irmãs, isso tudo que eu falei aqui é algo que serve para vocês, para mim, para minha esposa, para todos, para que se mantenha o verdadeiro sentido do matrimônio. E eu espero que essa noite seja uma noite marcante para o seu relacionamento. Porque a pior coisa é quando você vai para uma pregação achando que vai ser apenas mais uma. Nunca vá para uma pregação com esse desejo de achar, é apenas mais uma. Não, não é apenas mais uma. É a pregação. Independente de quem vai pregar, leve isso no seu coração. E não saia daqui a mesma pessoa que você entrou. Não estou dizendo que todos entraram errando, não é isso. É que todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, você tem que sair mais forte do que você entrou. Se você entrou fraco, saia forte. Se você entrou forte, saia 2 vezes mais forte. Agora, quando você entra fraco e sai fraco, é porque você quer. Porque o conteúdo foi dado. Basta você colocar em prática. O que é a aula da teoria e o que é a aula da prática? Teoria é quando alguém explica algo por palavras. Quem aqui toca violão sabe, né? Que tem a aula da teoria, que é explicando, o professor explicando como eu estou fazendo aqui, mais ou menos isso. Não que eu sou professor da Bíblia, não é isso. Eu sou pregador, né? Mas é como se fosse, vamos botar assim para que vocês entendam. Existe a aula teórica, eu estou dando a teoria, e a prática. O que é a prática? É você colocar tudo aquilo que você ouviu aqui hoje na sua vida com as suas atitudes. Passe a amar mais a pessoa que Deus colocou na sua vida. Se você tem vergonha ainda de olhar dentro do olho dela e parar, faça a experiência. Hoje à noite nós vamos fazer o que o pregador disse. Vamos sentar na cama e vamos marcar no relógio 10 minutos, um olhando para o outro. Mas só que bote o despertador no relógio, viu? Porque senão vai ficar assim, ó. Aí não dá certo, né? Aí, deixa eu ver aqui se já passou. Né? Tem que ter calma. Bote para despertar. 10 minutos. Você vai ver. Parece uma coisa insignificante, mas não é. Eu fiz essa experiência. E hoje, eu olho dentro do olho da minha esposa todos os dias. E ela está aqui que não me deixa mentir. E Deus está vendo o que eu falo. Todo dia eu digo, meu amor, eu te amo. Eu te amo. Às vezes o marido tem vergonha de dizer para a esposa que ama ela. Eu lá vou dizer, isto é doido. Não, vou nada. Aí a esposa diz, eu lá vou dizer para aquele cara de pau. Quer conversar com ele, dizer que amo ele, tá ficando doido? Não pode. Tem que dizer para poder regar o matrimônio. O matrimônio, gente, é como uma planta, você tem que regar. E como é que se rega? Com a fé, com a oração, os dois juntos rezando. Ontem eu estava fazendo uma vigília de ontem para hoje. Eu lá em casa, eu e minha esposa, só nós dois. Para ter vigília tem que ter todo mundo, é? Não. Eu e ela fizemos uma vigília. Rezamos lá juntos. Isso é regar a planta do matrimônio, a árvore, para que ela possa dar frutos. Ok? Amém? Amém. Todo mundo vai sair daqui se amando, amando. Louvado seja Deus. Não é?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estás no céu, vá ficando de pé. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Feche seus olhos um pouquinho. Não vou prolongar muito. Mas que nesse momento, fique você no seu lugar, porque talvez tenha pessoas aqui que não tá com o seu esposo aqui ou com sua esposa. Então eu não vou pedir para você colocar a mão em ninguém. Eu quero que primeiro você coloque a mão no seu coração. Porque a cura tem que partir primeiramente de você. Para que de você possa transbordar para a pessoa que você ama. Para a pessoa que Deus colocou na tua vida. Primeiro você tem que se alimentar para você se fortalecer. Para você poder transmitir forças para a pessoa que Deus colocou na sua vida. Vem Espírito Santo sobre a nossa vida. Vem Espírito Santo ensinar a cada um de nós a sermos pessoas mais perseverantes, a sermos pessoas mais sinceras, a sermos pessoas que verdadeiramente vivam o Evangelho na nossa vocação. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Arranca de dentro de mim toda falta de castidade. Arranca de dentro de mim toda falta de fé, toda falta de obediência. Vá pedindo para que Deus tire da sua vida tudo aquilo que está fazendo você cair. Peça que nesse momento Jesus possa fazer uma operação no seu coração para transformar a sua vida. Mais ainda, que você possa sair daqui uma pessoa fortalecida, uma pessoa que não desistiu. Vem Espírito Santo, vá falando com suas palavras. Jesus quer ouvir a tua voz agora. Não permita que o diabo segure sua goela. Fale com Jesus. Chame o Espírito Santo sobre a tua vida, para que você possa ser transformado, ser transformada pelo amor de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo fazer de mim uma coluna na minha família. Vem Espírito Santo, me ensina a ser uma pessoa melhor. Vem Jesus, vem me fazer respeitar mais aquela pessoa que tu colocaste na minha vida. Vem Espírito Santo me ensinar a ter paciência, me ensinar a perdoar e a pedir perdão. Vem Espírito Santo, nós acreditamos que tu pode transformar. Vem me ensinar a ter coragem de rezar com essa pessoa que tu colocou na minha vida. Você que é esposa, que seu esposo não está aqui, que talvez nesse momento esteja com outra mulher, que talvez nesse momento esteja nos bares. Peça nesse momento para que o Espírito Santo vá visitar o coração dele. Peça que os anjos do Senhor vá lá agora. Acredite. Tome posse da vitória que Deus quer te dar. Você que é marido, que não está com sua esposa aqui, peça a mesma coisa, para que os anjos vá visitar ela. E agora você que está com sua esposa aqui, segure na mão dela.
ou você que está com a pessoa que você vai casar, segure na mão dela. Peça que nesse momento Deus possa te fazer um homem fiel. Que Deus possa te encorajar a ser um homem fiel. E você, mulher, peça também a Deus o dom da fidelidade. Vem, Espírito Santo. Sinta nesse momento Jesus caminhando. Sinta nesse momento Jesus caminhando na tua vida. E eu peço o ministério para tocar noites traiçoeiras, se possível. Vem, Espírito Santo, caminhar no nosso meio, para que todas as vezes que tiver uma noite traiçoeira, nós possamos ficar firmes. Vem, Espírito Santo. Cante com fé. Cante com ousadia. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entrega tudo na mão de Deus agora. Entregue sua vida, seus problemas. Fala com Jesus agora. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. É Ele que vai te ajudar. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Em toda fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda assim vier, levante suas mãos para o céu. noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, vem, Jesus. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Jesus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. E esse sorriso representa também tudo isso que nós estivemos vendo hoje aqui. Deus quer te ver sorrindo. Sorrindo, acreditando firmemente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus, Maria e José. A nossa família é vossa. Jesus, Maria e José. A nossa família é vossa. Mais forte. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Amém. Podem se sentar para me dar aqui uns pequenos avisos. É rapidinho.